Fala fera, tudo certo? Quer realmente passar no Enem de verdade? Tem que ser de verdade, porque se não quiser, nem termina o vídeo. Muito menos assista a todos os vídeos que eu lançarei essa semana. É a semana de retomada mais Enem. É uma semana cheia de dicas, cheia de macetes, claro, questões chaves também, que nunca irão deixar de cair numa prova de Enem. Tá legal? Então seremos sempre assim. Dicas, macetes, ato contínuo, 2 ou 3 questões que vão estar na sua prova lá em janeiro. E vem cá, vou contar um segredinho para vocês. Aqui para nós. Vai ter Enem, viu? Vai ter Enem. E você que está dormindo, você que está em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem, por favor, acorde, ainda dá tempo. Tá? Então, para o início dessa semana, eu trouxe 10 super dicas do mestre. Ah, professor, mas você é psicólogo? Você é coach? Não. Não. De jeito algum. Eu sou um professor que tem mais de 20 anos de sala de aula e sou apaixonado por concursos e Enem. Concursos, vestibulares e Enem. Então eu sei mais ou menos quais são os caminhos a serem tomados. Modéstia à parte. De forma empírica, na prática, a gente sente que caminhos devemos traçar. Né? E cá para nós, olha só. Para você que é psicólogo que está assistindo a esses vídeos, por favor, quando forem às escolas, né, na semana ou na reta final das provas, não dê aqueles conselhos chavões do tipo: fique tranquilo, mantenha tranquilidade, controle a ansiedade. Oh! Horrível esses conselhos. Todo mundo já sabe disso, sem ter formação alguma. Todo mundo sabe disso. É preferível você dizer: controle a ansiedade assim. Controle o nervosismo assim. Tá legal? Tá? Só uma dica. Sigamos! O que mais cai no Enem? A gente vai ver isso também durante a semana, tá? Estratégias para se dar bem em matemática. Por que, professor, tanta ênfase em matemática? Primeiro, porque eu sou professor de matemática, é a minha área. Segundo, é a única área, junto com redação, repito, a única área, junto à redação, que você pode formar a gordura, né? Criar gordura para queimar nas outras áreas, nas demais áreas. Isso aí, gordura, tá lá no YouTube eu explicando como é que a gente passa no Enem as estratégias, né? Fala sobre gordura do Enem, mas que eu vou também voltar a abordar nessa semana, porque é muito importante, né, essa tal gordura a ser criada no Enem. E por isso, eu trouxe 10 super dicas infalíveis do mestre para mandar bem na grande e elegante disciplina chamada Matema. Adoro. E eu vim com essa camisa aqui, ó. Olha para a sorte, né? Eu dei aula com ela essa semana e chamou a atenção de alguns alunos. Eu preferi usá-la a usar outra, né? Porque a sorte pode estar em qualquer lugar, né? Basta olhar para os lados. E eu digo sempre, né, também que nem sempre é o gênio o aprovado nas provas. Tem que ser mala no bom sentido. E eu ensino a você ser mala no Enem, lá no YouTube. Segue a gente, Josivaldo Melo, Matemática com Mestre. Mas vamos lá, vamos às 10 super dicas infalíveis do mestre para mandar bem na Matema. Primeira delas, esqueça a calculadora. Esqueça. Ah, professor, mais rápido eu estudar em casa. Sim, mas você tem que criar o hábito e cronometrar, ter uma noção de tempo, você trabalhar sem calculadora. Então comece a se preparar, comece a estudar em casa sem usar calculadora.
Tudo bem, eu sei que você sabe fazer contas, eu sei que você sabe armar e efetuar, que chama, né? Armar e efetuar. Sei disso, mas a calculadora, ela meio que mascara o tempo que você está levando para resolver uma questão. Entende? Então, você tem que se adequar, se acostumar a não usar a calculadora, para aí sim você ter um parâmetro real do tempo que você gasta para cada questão. Combinou? Segunda dica. Estude progressivamente. Oxe, como assim? Sim, do mais básico ao mais difícil. Ah, não, eu quero começar do mais difícil. Ah, tá bom, masoquista. Tem que começar do mais fácil. Por quê? Porque a matemática do Enem, quase que metade da prova, eu vou provar isso durante a semana, quase metade da prova é matemática básica. Vou provar isso com dados reais, estatística real, que a metade da prova, quase metade da prova do Enem de matemática é matemática básica. Tá certo? Então eu com básico tenho metade da prova, ademais, as questões mais fáceis valem mais do que as difíceis. É o TRI, amigo. Teoria de resposta ao item. As questões mais fáceis, a grosso modo, valem mais do que as difíceis. Fique esperto, eu vou explicar isso durante a semana. Na verdade, eu vou ratificar a ideia, porque eu falo nisso muito, muito, muito. Terceira dica. Utilize resumos, cards e mapas mentais. Tá? Tem vários mapas mentais e resumos na internet que você pode imprimir, colar na sua parede e todos os dias entrou no quarto, lê as fórmulas, lê os resumos, acordou, lê as fórmulas, lê os resumos. Eu juro pela sua alma, aquilo nunca vai sair da tua cabeça. Você vai querer esquecer quando passar o vestibular e não vai conseguir. Eu juro pela sua alma. É uma eficiência, uma eficácia terrível, né? Resumos, cards e mapas mentais. Os cards que eu falo são aqueles cartõezinhos, tá certo? Os cartõezinhos. Você pode colocar uma ou duas formas, preferível colocar uma apenas, né? E, por exemplo, na isolada de matemática, a gente tem uns adesivos autocolantes, tá? Adesivos autocolantes, lógico. A gente tem uns adesivos que você pode colar no seu caderno, na parede do quarto, na frente do vaso sanitário, enfim. Pode, né, colar onde quiser, nos lugares em que você mais frequenta, né? Então, resumos, cards e mapas mentais é a minha terceira dica. Principalmente, velho, nas questões, né, nas áreas de exatas, tá? Muita fórmula de física, né? Muita fórmula de química, de matemática. Poxa vida. A quarta dica é para você refazer as provas anteriores. Poxa vida, caramba, poxa. Você tem que ter parâmetros. Tem que ter parâmetros. Qual é o melhor parâmetro, professor, para a gente conhecer a prova do Enem? Resolvendo provas anteriores. Provas anteriores. Resolvendo provas anteriores, você tem a noção da linha, da perspectiva que a banca tem, que ela pretende aplicar, exigir de você, tá? Bem como o tempo que você vai passar para resolver sua prova. Cronometrar o tempo é importantíssimo. E isso, essa habilidade você adquire praticando, não tem jeito. Então, faça as provas anteriores. Onde é que eu encontro essas provas? Comigo. Pode entrar em contato comigo no privado, que eu mando tranquilamente o link de todas as provas do Enem, de 2009 a 2019. Quem sabe a de 2020 também, né? Bom, refaça as provas anteriores. Quinta dica, elabore o seu horário de estudo. Aluno organizado tem o seu horário de estudo, tem o seu plano de estudo, tá? Organização é tudo. Para não estudar feito maluco, estuda muita coisa de matemática e esquece de estudar química. Estuda muita química, que só cai das questões, e esquece matemática. Ah, eu não sei matemática, eu não vou estudar muito não, vou chutar. Só lamento. Eu vou explicar por que esse lamento todo. Então, faça o seu horário de estudo. Faça a divisãozinha certinha das matérias. Ah, professor, eu tenho dificuldade em elaborar um horário. Não tem problema. Entre em contato com a gente tem esses horários prontos. Tá? E aí você só vai adequar às suas necessidades. Combinou? Sexta dica. Estipule metas.
Ah, como assim eu vou estipular metas? Tudo bem, a minha meta é passar. Claro, essa é a meta mestra. Passar, rapar a cabeça, vestir um jaleco, usar o estetoscópio, o código penal, um capacete branco. Essa é a nossa meta, lógico, mas existem metas, é, digamos, um pouquinho menores, né? Por partes, você pode estipular, por exemplo, eu tenho que terminar um módulo de matemática básica porque é o que mais cai. Eu tenho que terminar citologia, né? Na biologia, não é assim que chama? Não sei nada de biologia, mas deve ser que é questão certa na prova. Então você estipula metas. Quando você consegue atingir aquela meta, parece que lhe dá ânimo, né? Lhe dá muito ânimo para você continuar. Impressionante, né? Estipule metas para você mesmo ou para você mesma. Sétima dica: estude por canais do YouTube. No YouTube tem muitas aulas prontas, aulas ruins e aulas muito boas, tá? De todas as áreas, de todas as áreas. Dúvida? YouTube, tá? YouTube. E aí, como oitava dica, eu coloco logo esse meme. Por quê? Porque eu canso de falar isso para os meus alunos da Isolada e do cursinho pré-vestibular e das escolas que eu trabalho. Olha só, se tem uma coisa que atrapalha a sua vida na sua preparação, vem cá, é namoradinho briguento, namoradinha briguenta, amigos que lhe atentam o tempo todo, uma tentação desgraçada, né? Tirando sua atenção, tirando seu foco. Ah, vamos ali tomar um chopp, vamos à praia. Não, eu estou estudando, tenho que terminar um capítulo do livro. Não, depois você termina. Não faça isso. Isso não é amigo, isso não é amiga. E namoradinho, e namoradinha que ciúminho, briguinha, que atrapalha. Isso mexe com o emocional do candidato, mexe com o emocional da menina e do menino, mexe ao ponto de desconcentrar. Então, você chega para ele ou para ela e diz assim, ó, professor Josvaldo disse que a gente acabou o namoro, tchau. Nas universidades, nas faculdades, tem um monte de gente que vão colocar você para cima, tá? Então, brigou, acaba. Amigo que chama você para os cantos, para a balada. Tentação, também afaste. Afaste. Depois volta ou não volte nunca mais. É verdade, tá? Papo reto. Aí eu coloquei esse cupido aí. Não invente de se apaixonar agora. Meninas e meninos, pelo amor de Deus, não apaixona agora não. Falta tão pouco tempo. Janeiro está chegando. Depois de janeiro, aí você se apaixona no carnaval. Que delícia se apaixonar. Mas agora não, agora não. Foco, foco, foco. Nona dica. Faça simulados com questões inéditas. É importante fazer provas anteriores? Óbvio, acabei de falar na dica número 6. Acabei de falar, mas simulados com questões inéditas vão desafiar você, né? Vão despertar o seu raciocínio lógico em relação a tempo e em relação à ferramenta que você vai utilizar para cada questão, para aquela referida questão. Tá legal? Simulados com questões inéditas. E onde é que eu encontro? Entre em contato com a gente tem muito simulado, né? De vários sistemas de ensino. Sistema Coq, sistema Bernoulli, que é um dos melhores. O SAIS, a gente tem... que mais? Que mais? Objetivo. Tem outra aí. Positivo. Enfim, tem vários sistemas onde eles disponibilizam simulados com questões inéditas e muito bons, por sinal, tá? E a 10ª dica, a mais importante de todas, tá com dúvida? Faz matemática com o mestre. Tá? São 4 encontros semanais agora na pandemia. Terça à tarde, quarta à noite, quinta tem monitoria e sábado tem outro encontro. São 4 encontros. É muita matemática por semana, né? Bem detalhado, tá? Então, primeiro dia da semana de retomada Enem+, para você que está dormindo, as dicas e macetes foram essas aí, tá? E agora a gente vai cair nas questões. Aquelas questões que nunca vão deixar de cair na sua prova. Vai estar lá, tá? E pela experiência, né? Tem sempre uma coisa dentro mandando a gente
refazer aquela questão quando chama atenção. Tem uma coisa que diz, ó, pô, bate na tecla aí da galera que essa questão vai estar lá. O ano passado não caiu, mas esse ano vai estar lá. Se liga aí nessa questão. Vai cair no Enem e eu juro, juro pela sua alma. Vai estar lá. Questões que estarão em sua prova. Não caiu esse ano. MDC. Sempre cai questãozinha de MDC. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Esse ano não caiu. O que será que aconteceu? Hã? Será que tá lá em 2020? Já tá lá. Questão 62 da prova branca. MDC. MDC é o que mesmo? É o máximo divisor comum. Dividir coisas em pedaços iguais. Dividir coisas em partes iguais. Cortar madeiras do mesmo tamanho. Dividir grupos de alunos com a mesma quantidade. Dividir lápis, canetas e borrachas para famílias carentes, sendo que cada uma delas vai ficar com as mesmas quantidades. Olha que legal. Então essa ideia de dividir em pedaços iguais, repartir em pedaços iguais, classificar as folhas com as mesmas quantidades, lotear um terreno gigante em terrenos menores com a mesma área. Que mais? Separar CDs em caixinhas com as mesmas quantidades. Essa ideia de dividir, repartir, separar, cortar, classificar, encadernar com as mesmas quantidades nos remete ao MDC, máximo divisor comum, tá? Então, veja só um exemplo que caiu no Enem. Deixa eu lembrar a data, o ano, se eu não me engano, foi 2013 ou 2015, essa questão. Mas não importa, caiu no Enem. Caiu no Enem. E você era obrigado a fazer uma questão dessa. Porque é uma questão considerada básica, fácil e, portanto, vale mais do que as difíceis, tá? A questão dizia o seguinte: o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano, serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Eu, que não sou bobo nem nada, eu já vou circulando esses tais 400 e esses 320, né? Ninguém vai dar um dado de graça numa questão. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. A saber, vamos ver quais são os critérios. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo critério, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. O mesmo número de ingressos, o mesmo número de ingressos, o mesmo número de ingressos. Eu tenho que dividir por igual, eu tenho que separar por igual esses ingressos para cada escola. Estou dividindo em partes iguais. MDC. Fechou! Não haverá sobra. Opa, peraí. Eu vou dividir os ingressos, não haverá sobra. Isso quer dizer que o resto é zero. Para o resto ser zero numa divisão, isso quer dizer que eu encontrei um divisor para aquele cara. Se eu tenho que dividir 320 e 400 em partes iguais e ainda não deixar resto, eu tenho que encontrar um divisor comum. Ele quer o número mínimo de escolas. Para ser o número mínimo de escolas, eu tenho que encontrar o número máximo de ingressos por escola. Porque quando eu divido pelo máximo, eu encontro o mínimo. Chocou. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Vamos ver? Então, já estão cientes, já estão satisfeitos, né? Perceberam que essa questão é, sim, de MDC? É máximo divisor comum. Eu tenho que dividir 400 e 320 em partes exatamente iguais. Tá? E ora, bolas, se eu quero o número mínimo de escolas, eu tenho que dividir pelo máximo. Então, ratifica-se a ideia de que é uma questão, sim, de MDC. Tá legal? Como é que eu resolvo isso, professor? Vamos tirar o MDC do garoto. O MDC de 320 e 400. Peraí. Qual é o macete do MDC?
O número primo que eu vou dividir lá, que eu vou colocar na segunda coluna, necessariamente tem que dividir a galera toda. Tem que dividir todo mundo. Todo mundo. Não pode ficar um de fora. O número que eu colocar ali, o número primo, por exemplo, o 2. O 2 tem que dividir a galera toda. Porque senão ele não entra, tá? Opa! 320 por 2 dá 160, 400 por 2 dá 200. O 2 ainda é divisor dos dois caras ao mesmo tempo. 80 por 2 e 100 por 2. Eu vou ter 40 e 50. Novamente o 2. 20 e 25. Epa! Epa, professor, vem cá. Por que não é mais o 2? Porque o 2 só divide o 20. O 2 não é divisor de 25. O próximo primo, que é divisor desses dois caras de 20 e 25, é o 5. 20 por 5 dá 4, 25 por 5 dá 5. Oxi, a minha conta parou. Parou por quê? Por que parou? Parou pelo seguinte, porque não existe mais nenhum número primo que divida 4 e 5 ao mesmo tempo. Não existe nenhum número primo que divida 4 e 5 ao mesmo tempo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Aí a minha conta para por aqui. O meu MDC é o produto dos carinhas que estão ali e deu 80. Eita, achei a resposta. Não. Não. Você não achou a resposta. Você achou o máximo divisor comum. 80 é o número de ingressos. 320 ingressos, 400 ingressos. O meu MDC, ingressos. 80 ingressos para cada escola. Se eu quiser saber a quantidade de escolas que foram contempladas, cada uma com 80 ingressos, basta eu dividir 320 por 80, 4 escolas. 400 por 80, 5 escolas. Somei, eu vou ter 9 escolas foram contempladas. Professor, tem uma maneira mais rápida de observar quantas escolas foram contempladas? Sim, meu querido. Sim, minha querida. Tem sim. Basta você pegar 4 e 5. Esses caras que sobraram, que ficaram de bobeira lá no teu MDC. Esses caras, a soma deles é exatamente o número de escolas contempladas. Tranquilo? Então é isso. MDC, eu procuro divisores comuns aos caras. Tá legal? Procuro divisores comuns aos caras aqui. Tá? Ficamos por aqui com as dicas de hoje, né? Dicas, mas questões chaves. Essas questões chaves vão sim estar na sua prova, tá? Aguarda amanhã um novo vídeo. Quem quer seguir a gente, vai lá no Instagram, Josivaldo Melo Melo, ou no YouTube, Matemática com o Mestre Josivaldo Melo. Além de várias questões, vários assuntos, várias resoluções de provas e testes, vocês vão encontrar super dicas motivadoras e que fazem o caminho da vitória, o caminho do sucesso. Um abraço, um beijão a todos, fiquem com Deus!